Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana com as nossas atividades. Hoje é a nossa aula de português. Vamos fazer atividade na gramática, no livro integrado. A gramática nós vamos fazer das páginas 160 até a 167 e o livro integrado das páginas 128 até a 130. Vamos iniciar pela gramática. Nosso assunto vai ser sobre preposição. Então, quando você lê a palavra, quando você lê esse nome, preposição, o que é que você pensa, o que é que você imagina? Observe o título deste filme de animação, onde tem aqui Vida de Inseto. No título, Vida de Inseto, a palavra de é uma preposição. E o que seria uma preposição? Bem, a palavra preposição, ela é invariável, ou seja, ela nem pode ter o masculino, nem pode ter o feminino e nem pode ter plural. E ela liga duas palavras ou expressões, estabelecendo uma relação entre elas. E também as preposições, elas podem ser essenciais, tá? Que são aquelas a, ante, após, a, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sob, sobre, trás. As acidentais, que são palavras que podem funcionar como preposições, mas elas não sejam, embora elas não sejam realmente preposições. Então, dentre elas temos afora, conforme, consoante, durante, exceto. Exemplo: sobre significa em cima de e sob significa embaixo de. Aí depois nós temos locução prepositiva. O que seria uma locução prepositiva? Locução prepositiva são as preposições formadas por mais de uma palavra, como por exemplo, abaixo de, acerca de, a fim de, além de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, em vez de, junto de, para com, perto de. E as preposições a, de, em e per, elas podem aparecer ligadas com artigos. Os artigos são as, os, uns, umas, os pronomes e também os advérbios, formando as contrações e combinações. Exemplo: estávamos nesse barco. A palavra nesse houve a ligação da preposição em e o pronome esse. Então, conheça agora as contrações e as combinações das preposições. Aí tem ao. O que é o ao? É a junção do a, da preposição a, mais o artigo o. Aí, acraseado é a preposição com o artigo a mais a. O da é a preposição de mais o a. O dó, a preposição de mais o o. Dele, a preposição de mais o pronome ele. E assim por diante. Na página 162, você está vendo aí, o a será a preposição geralmente quando ele tiver valor de para. Então, eu vou para Santos na próxima semana. Então, eu vou a Santos na próxima semana. Então, como preposição, o a ele pode juntar-se ao artigo definido e a essa fusão dá-se o nome de crase. Quando junta um a mais a, então vai gerar uma crase. Então, vou a Santos na próxima semana. Então, em Santos, eu vou à praia. E o a vai ser uma preposição e o outro a vai ser um artigo. Então, aí você vai colocar uma crase no a. A indicação da crase é feita com acento grave. A preposição a também pode juntar-se aos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Exemplo: José precisa ir àquela padaria. Então, José precisa ir àquela padaria, certo? Observação: não se usa crase diante de palavra masculina, de verbo, no infinitivo, do artigo indefinido uma, de numerais cardinais, palavras no plural quando a tiver valor de para, certo? Algumas regrinhas. Nas atividades, você vai sublinhar as preposições, certo?
No segundo, você vai completar com as frases com as preposições adequadas, com as preposições contra, com, sobre, após, entre, sem, com. No terceiro, você vai circular o a quando for preposição com o significado de para, certo? Observe as imagens. Observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas usando as preposições sobre ou sob. Lembrando, sobre quer dizer em cima, sob quer dizer embaixo, certo? Quinto, empregue a crase quando for necessário, ok? Quinto, tem nas, em mais as, nos, em mais os, desça, o de mais essa, né? Aí o sétimo, complete as frases com as locuções prepositivas. Então você vai olhar na pesquisa da explicação e vai completar com as locuções. Pode ser em vez de, apesar de, junto a, de acordo com, a fim de. Agora a interjeição, outro assunto que é sobre interjeição. Leia a tirinha. Ah, o gambá tá descendo. Calma, não se mexam que fica tudo bem. Seu gambá lindinho. Veja, a palavra a, que aparece no primeiro quadrinho, ela foi usada para exprimir uma sensação de surpresa. Então, esse a é uma interjeição. A interjeição ela é uma palavra invariável usada para exprimir sensações, emoções e sentimentos. E as interjeições elas podem expressar sentimentos e emoções variadas. Então, para cada interjeição tem um significado. Como por exemplo, alegria e surpresa é oba. De advertência, cuidado, atenção, calma. De animação, coragem, avante, eia, vamos. Aplauso, bravo, bis. Quando a interjeição ela é expressa por mais de uma palavra, ela recebe o nome de locução interjetiva. Como, por exemplo, minha nossa, quem me dera, ora bolas. No primeiro quesito, você vai circular as interjeções e vai classificar. Você vai dizer se é de advertência, se é de espanto, de alívio, de silêncio, de desejo. Você vai escolher no quadro a interjeição adequada para completar as frases, tá? No terceiro, você vai procurar 6 interjeções e depois vai escrever ao lado, você vai classificar, dizer se é de desejo, de espanto, de medo, de alívio, de animação. Agora o emprego do a e do a. Na indicação do tempo, quando estiver se referindo ao tempo indicado, quer dizer, o tempo passado, então você vai usar o a com h, tá? Que equivale a faz. Quando você for falar sobre futuro, o tempo futuro, você vai colocar apenas a vogal A. Exemplo, no tempo passado, então eu digo, há 10 anos vim para esta cidade. Ele pratica esportes há muitos anos. Então, quando estiver se referindo a tempo passado, é com H. Quando estiver se referindo ao tempo futuro, é com A, vogal. Então, daqui a um mês chegará o Natal. Estamos a 5 dias do início das aulas. Aí você vai usar o A com H e o A sem H para completar corretamente as frases. No segundo, também completar com H ou A. E no terceiro, você vai escrever frases sobre sua vida com as palavras HA e com A vogal, né? O HA, tempo passado, e o A vogal, tempo futuro. Vamos para a atividade no livro integrado. Vocês vão fazer a leitura do texto, responder as questões, certo? A vida do ser humano, lenda Bururu. Certo dia, na floresta, Touri e Kudo discutiam qual dos dois mais se assemelhava à vida do homem sobre a terra. Aí disse o Touri: a vida do homem deve ser semelhante à minha. Terá uma vida longa como a minha. Ao que retrucou o Kudo:
Não, a vida do homem deve ser como a minha. Eu morro, mas volto logo à vida. Tori tornou a dizer: Não pode ser assim. Eu não me dobro ao soprar dos ventos ou à força das chuvas, e o calor não me prejudica. A minha vida é longa, não tem fim, nem dor, nem preocupação. Kodo então falou: A vida do homem não é como a sua, é como a minha que há de ser a vida do homem. Infelizmente morrerei, mas vou ressurgir nos meus filhos. Observe, Tori, ao meu redor. Veja como os meus filhos e o homem têm a pele macia. Tori não soube responder e zangado foi embora. Assim, para os Bororô, a vida do homem é semelhante à do Kodo. Antoraci, Tortoleiro Araújo, a vida do ser humano. Bororô é um povo indígena que habita o estado de Mato Grosso. Kodo, taquara, tipo de planta com caule oco como bambu. Tori é uma pedra. Primeiro, quem são os personagens que conversavam na história? Segundo, qual é o assunto da conversa dos personagens? Escreva o trecho em que isso aparece de forma clara. De que maneira, onde é que aparece isso no texto? Terceiro, como é estruturada essa conversa? Perguntas e respostas, troca de elogios ou em observações e comparações. Quarto, quais as características o primeiro personagem aparece diz ter? O quinto, quais características o segundo personagem que aparece diz ter? Sexto, qual personagem fica zangado e por quê? Segundo o texto, a vida dos Bororôs é mais parecida com a de Tori ou a de Kodo. Você concorda com a conclusão do texto por quê? Na parte de gramática, você vai reescrever as frases, substituindo os termos em destaque por pronomes oblíquos. Pode colocar aí mesmo ao lado. Vou pagar ao empregado, resolveram os problemas, ele consertou os brinquedos. Então, vou pagá-lo, resolveram-nos, ele consertou os. Você vai conjugar no imperativo afirmativo os verbos a seguir. Aí, sair. Aí você vai colocar sai tu, saia você, saiamos nós, sai vós, saiam vocês. Depois o verbo vender e o verbo pôr. Depois você vai reescrever as frases trocando o bem por mal. Os meninos falavam bem do filme a que assistiram. As meninas cozinhavam bem. Você é bem-humorada. Depois você vai reescrever as frases trocando bom por mal. Marcos é bom escritor, Marcos é um mau escritor, tá? Então, quando você pode trocar o bom por mal, você vai usar mal com o mesmo assunto sobre a preposição, tá? Vocês podem dar mais uma pesquisada. Aí no primeiro você vai sublinhar as preposições, certo? As preposições contra, sobre, para. No segundo você vai completar as frases com a preposição adequada. E no terceiro você vai também continuar completando as frases com as preposições do quadro. O da, o por, o para, o até, o dó e o pela. Assim que vocês terminarem a atividade, envie para a correção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenham um ótimo dia a todos. Excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus.